Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Eu lembro que toda a programação do SBA você pode assistir ou pela Parabólica ou pela Claro TV, NET TV e simultaneamente passa também no Facebook, que é a internet. E o programa Mercado Futuro, desde o começo desse ano, está nas 5 redes aí mais atualizadas, mais usadas por nós brasileiros. Então, se você entrar lá, www.programamercadofuturo.com.br, à esquerda na sua tela tem links para o YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. E o que é que tem nessas redes? Notícias, fotos, pequenos comentários que eu faço. E no YouTube você tem o programa que você está assistindo agora. Ele daqui uns dias ele vai para lá e fica lá à sua disposição. Você pode ver quando quiser e na hora que quiser. E eu posso até aproveitar e fazer um anúncio. Agora que parece que essas redes elas não param, né? Todo dia tem uma novidade. Já não é tão novo assim, mas vai ter, eu chamo de rádio, mas as pessoas chamam de podcast. Eu vou fazer esse programa, vai botar só o áudio, sem o vídeo. Você também pode andar, que nem o pessoal anda aqui, com o aparelhinho no ouvido, ouvindo o programa. Pronto? Ponto final. Vamos começar o programa. Bem, o assunto é um assunto que dá muito programa, não dá um programa, mas que é essa questão de sucessão familiar. Mas não é apenas sucessão. Sucessão, gestão, avaliação do patrimônio, que decisões tomar e tal. No agro, especificamente, não sei se a gente vai falar só de agro, tem coisas que são ilusórias, por exemplo, porque herdar uma fazenda, ou várias fazendas, não é uma alegria só. Por exemplo, você tem uma fazenda pecuária de leite, por exemplo, trabalha-se 365 dias no ano. As fêmeas, as vacas, elas dão leite todo dia. Então, não tem feriado, não tem fim de semana em Miami. Até tem, mas se você tiver uma boa gestão. Isso aqui eu só estou dizendo para dar uma ilustrada. Quem sabe tudo sobre isso é o meu entrevistado, que é advogado, Roberto Mendonça, e sócio-diretor, sócio da AgroFamily Office. Para traduzir, é escritório, acho que escritório do agro da família, ou da família agro, alguma coisa assim. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, Resch. Prazer estar aqui. Como é que, para trabalhar nessa área tua, precisa ser meio psicólogo, né? Um pouco, vai um pouquinho de psicologia também. Tem que ser psicólogo. Mas, normalmente, por onde começa? Quer dizer, você faz um trabalho de organizar a propriedade. Conta aí, mais ou menos, aí eu vou te perguntando. Veja, na verdade o que a gente faz é um primeiro diagnóstico para entender como é que estão alocados os ativos da família, qual é o perfil da família, qual a pretensão dos herdeiros e do formador do patrimônio de dar continuidade para essa empresa. Na verdade, o AgroFamily Office nasceu para auxiliar as famílias do agro, está mais focado no agro, a se posicionarem de uma maneira global no mercado que eles estão. Okay. Hoje o mundo ficou muito pequeno, com essa eletrônica toda, mundo digital, ficou pequeno demais. E o comércio está chegando cada vez mais próximo do produtor. E ele tem que se preparar para lidar de igual para igual. No agro, a gente viu uma revolução da porteira para dentro em termos de tecnologia. Hoje, a realidade nos parâmetros de produção no Brasil são maravilhosas. Você tem uma sofisticação enorme. Agora, muitas vezes a porteira para fora ainda não foi feito. Então, o que a gente tenta fazer é justamente isso, auxiliar essas famílias a entender melhor seu patrimônio, entender melhor as necessidades da família para que esse patrimônio perenize. Porque normalmente a ruptura numa empresa familiar se dá por conta da falta de distribuição ou uma distribuição aquém da expectativa dos membros da família.
Então, o que a gente tenta fazer é criar um ecossistema onde exista o acolhimento da família como um todo, para entender o seu negócio, entender qual é a capacidade de geração de caixa do seu negócio, para depois definir qual vai ser o posicionamento de cada um dentro dessa estrutura. Porque pode haver herdeiros que não queiram participar, que vão só receber dividendos, mas eles precisam entender e conhecer o patrimônio para que a expectativa seja condizente com a geração de caixa desse grupo. E os que querem ser executivos do grupo precisam saber em que lugar eu me encaixo, qual é a minha vocação. Então a gente ajuda desde do planejamento patrimonial, para valorar o patrimônio imobiliário, depois o patrimônio voltado para a produção, os estoques, fluxo de caixa, quais são os problemas de gestão, quais os problemas legais, para depois a gente tentar amarrar tudo e fazer uma governança corporativa voltada para a empresa familiar. Esse é o foco principal. Não, eu não vou dizer o nome do grupo, mas teve um grupo aí familiar que os membros da família participavam. Não era tudo organizado. Mas chegou uma hora que teve uma ruptura qualquer, que o grupo que assumiu para pagar as contas e tal, dizia para os herdeiros assim, quanto você quer ganhar? O cara dizia, tudo bem, nós pagamos, você não precisa vir mais aqui, porque só dava um prejuízo. Mas isso, você sabe que quando começou essa onda de planejamento sucessório, era muito comum uma equipe ser contratada para botar a casa em dia e tentar afastar os conflitos de uma maneira eficaz para não colocar o grupo, o patrimônio familiar em risco. E era muito comum as pessoas fazerem as amarrações para afastar todo mundo e nomear um gestor, ou de fora ou de dentro da família, para continuar essa gestão sem muita transparência. É uma fórmula que deu errado. Então, hoje, o que a gente aconselha é eu preciso aplicar todas as regras de governança corporativa numa empresa familiar. Ela é uma empresa. Então, precisa ter transparência, precisa ter acesso às informações, precisa ter uma gestão que se volte para o investidor e convença diariamente que vale muito mais a pena ele continuar sócio do que ele vender a participação dele e aplicar o dinheiro no mercado. Com as taxas de juros, então, que nós estamos assistindo hoje, mais ainda, esse negócio tem uma tendência a se amarrar e ser mais produtivo. Então, acho que agora, mais do que nunca, as empresas familiares vão ter que correr atrás desse modelo para tentar amarrar o seu patrimônio para que continue com o poder de compra, de venda, de competitividade no seu mercado muito maior, agregando todos, do que fazendo uma cisão e cada um virar uma empresa menor. Na nossa visão, o caminho é esse. E se preparar para o mundo global. Então, eu preciso estar preparado para amanhã receber um investidor de fora e eu ter as informações para mostrar. Eu mostrar que meu grupo já tem governança, já tem compliance, tem os números na mão. Porque senão eu não sou elegível para receber um investimento. Roberto, nós vamos um pequeno intervalinho, a gente já volta. Converso com o advogado Roberto Mendonça, ele está falando, a empresa é AgroFamily Office, e está falando dessa questão de como que uma empresa familiar, estamos falando do agro, mas serve para todo mundo, como gerir essa empresa. Eu estou brincando com ele porque esse assunto provoca uma série de piadas, vamos dizer assim. Lidar com filhos é um problema, filhos herdeiros. Lidar com genros e noras deve ser pior. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o advogado Roberto Mendonça, falando de como administrar uma empresa, seja ela rural
urbana, porque os criadores das empresas, geralmente, chega uma hora que eles já não querem mais trabalhar ou não podem mais trabalhar. Aí vem os herdeiros, que têm outros herdeiros e assim sucessivamente. E há uma maneira técnica, é isso que o Roberto está explicando para a gente, de avaliar isso tudo, de gerir isso tudo e, enfim. Vocês imaginam o seguinte, antes do intervalo ele falava sobre isso. Vem um grupo qualquer querendo investir na tua empresa, você não tem os números, os dados, enfim. Imagine, por exemplo, só em startup, né, que é a moda aí, quando recebe um investimento, eu acho que o cara que vai investir lá, o grupo, quer saber tudo, né? Porque você não vai pôr teu dinheiro onde você não sabe o que vai acontecer. Bom, mas como é que é feito esse negócio? Por exemplo, um grupo aí tem 10 fazendas. É o pai e a mãe que criaram isso. Aí tiveram 3 filhos, que casaram e têm filhos. Como é que vocês fazem? Vocês chamam todo mundo? Como é que é feito isso? Depois que a gente ultrapassa essa parte de diagnóstico, primeiro o que a vocês gente olham faz tudo. é reunir a família mesmo para trazer para um fórum amigável, onde as pessoas sentem, comecem a analisar os números. Quem não sabe tem que ter o conforto de dizer, não entendi absolutamente nada. E quem está expondo e treinando precisa ter a paciência e entender a importância de mostrar para a pessoa como é que funciona, como ler um DRE, como eu avalio o ativo. A fazenda valorizou, eu quero vender minha parte. Você tem que sentar, mostrar, olha a curva de valorização, a cada X anos, dá um pulo. Você, com esse dinheiro em qualquer outro mercado, talvez não tenha a mesma oportunidade de valorização. Então você tem que ter esse diálogo para, de novo, convencer a cada reunião os sócios a ficarem unidos. Se eu puser um na geladeira e não der informação, é natural, é instinto de sobrevivência, ele quer sair. Quando a família começa a crescer, então entra na segunda geração, terceira, é mais comum os herdeiros pedirem a ruptura para tocar o seu negócio independente, porque não tem espaço na empresa familiar. Então o que a gente faz é justamente criar um fórum onde haja espaço para essas pessoas participarem desse processo e se provarem que são boas, integrarem a gestão da companhia. Não, de uma maneira geral, isso é da tua opinião. Não é mais, você disse que não deu certo, mas eu continuo achando, não é mais eficiente, por exemplo, você contratar um executivo e ele tocar a propriedade, do que resolver encrenca de genro com sogra, de tio com sobrinho, enfim, família. Eu tenho uma teoria aqui, o Roberto não sei se ele conhece, mas toda a família, inclusive a minha, é quase boa. Sempre tem alguém que... Não é verdade? É verdade. É verdade, e eu costumo dizer, independe do tamanho do patrimônio. Os problemas são muito parecidos. Agora, o maior recado que eu costumo tentar dar é, veja, por que você me contrataria? Para eu tentar coordenar essa transição, não é uma sucessão. Sucessão acontece com a morte do formador do patrimônio. Okay. Se eu conseguir montar esse plano de transição com o formador do patrimônio coordenando, costuma ser muito mais eficaz. E a gente tentar pular fora das armadilhas nós somos latinos. É comum você ter um filho com seu nome que você sonha em ser o seu sucessor. E muitas vezes não é ele a pessoa com o perfil exato e necessário para tocar a sua empresa. Então a gente tenta mostrar isso de uma maneira muito neutra, para que não gere uma fagulha
que possa virar um rompimento e uma cisão. Não é, porque, imagina, teu filho, você quer que ele assuma a tua propriedade, chega alguém de fora e diz, Não vai ser ele. ele não tem perfil para isso. Essa é a parte difícil. Deve valer milhões o seu trabalho. Quais são os tipos? Por exemplo, tem gente que... Eu tenho um caso que eu conheço aí. São 3 fazendas, 400 alqueires em São Paulo, que não é pouco, né? E o único herdeiro é um agrônomo. As outras herdeiras, todas mulheres, morando em São Paulo, e não entendem nada disso, não querem saber, e, enfim. E recentemente venderam uma fazenda, que alguém devia estar pressionando, queria o dinheiro e tal. Mesmo nesses casos que não tem o auxílio aí da tua empresa, é possível você mostrar para essas pessoas que ter aquela propriedade pode gerar o dinheiro, porque é complicado, o café é complicado, o boi é complicado, o agro é complicado. É o que a gente testemunha todo dia. Aquela história de eu ser o dono de fazenda, deixar as vacas lá no pasto, e vou só contar, desculpe a brincadeira, mas o gigolô de vaca, não existe mais. Hoje pode ser pecuária, agricultura, pecuária leiteira, pecuária de engorda, pecuária de cria, você tem que estar lá todo dia. Eu acho que mais do que nunca, o olho do dono engorda o porco mesmo. Tem que participar do negócio. Muitas vezes você tem esse perfil que você comentou. Tem gente que não quer ir lá. Não quero sujar meu pé, eu não gosto de gado, não gosto do clima, não gosto de bicho de fazenda, tudo mais. Mas você é dono igual. Então, a nossa missão é costurar um acordo onde esse agrônomo tenha a legitimidade dos outros para tocar o negócio, dar continuidade, distribuir o valor que cada um precisa, porque essa é a diferença da empresa familiar. Ela é uma empresa, só que ela é familiar. Se é familiar, ela tem que tentar atender os interesses da família. Ela é voltada para a família, mais do que nunca. Então, se você conseguir achar esse ponto de equilíbrio, você tem um negócio perene. Se pender para qualquer lado, começa a entrar em risco de ruptura. Essa é a nossa missão. Nós vamos para outro intervalo. Eu converso com o Roberto Mendonça, da Agro Family Office, explicando essa complexa questão de, primeiro, gestão, porque o que ele falou agora nesse bloco, não importa a atividade agrícola. A atividade agrícola, primeiro, não é fácil, né? Se você tem uma fábrica de autopeças, por exemplo, você faz lanterna para o Etios, por exemplo, você combina lá com a montadora, vai fazer 1 milhão de lanternas esse ano. Chova, faça sol, tem outros componentes, é claro, mas você faz a lanterna. No agro tem coisas que você não domina, né? Se vai chover, se vai ter seca, se vai ter praga. Esses são os complicadores. Mas já a gente volta para o terceiro e último bloco do programa. Até já. Ok, programa é Mercado Futuro. Eu estou aqui no estúdio da BBM com o advogado Roberto Mendonça, do Agro Family Office, falando de gestão de propriedade familiar. A família é família, né? Mas quando você tem um capital grande, ou não precisa ser tão grande, ele bem gerido, ele pode te dar rendimento. Ele mal gerido, você vai acabar empobrecendo alegremente, né? Porque as coisas não parecem, mas tem. Vocês devem trabalhar muito com isso, com a desvalorização do maquinário, desvalorização, né? Aquelas coisas que tem nos balanços, né? E isso tem que explicar, né? O cara tem que entender o que é um balanço, né? Dívidas, né? Não sei se os herdeiros sabem que quando o dólar está alto, o produto brasileiro fica mais barato, é mais fácil exportar. E, em compensação, os insumos que você importa, então ficou mais caro. Então,
É sempre, quer dizer, não é uma coisa que no primeiro ano de escola você aprenda, né? Eu acho que o ponto que a gente persegue muito é justamente esse, é de mostrar para os herdeiros que estão fora da operação a importância da remuneração do capital dele versus todos os percalços que a operação demanda dia a dia. Eu acabei de voltar agora do Mato Grosso, essas notícias, arroba explodindo. Encontrei com a minha irmã, tem uma irmã que não participa da operação. Falei, então tá na hora de eu sair? Falei, não choveu. Mas então eu saio quando? É muito complicado. Isso você enfrenta todo dia, porque os herdeiros que não estão na operação querem saber, cadê o meu dinheiro? Se estivesse no banco, eu sei quanto rendeu naquele mês, sei quanto eu posso gastar. E se eu tivesse informação transparente, ele vai ter a mesma sensação. Só que ele vai entender um pouco melhor do negócio dele e saber qual é a hora de sair e qual é a hora de ficar. Não, e você falou esse negócio do Mato Grosso, aí lembrei do cafeicultor que eu entrevistava aqui, que ele dizia assim, geada é bom na fazenda do vizinho, né? Porque que adianta geado, o preço sobe, você não tem café. Pois é, você não tem café. Tem que ter o café. A arroba do boi passou R$200. Mas você não tem boi gordo, por quê? Não tem. Esse ano foi ruim de chuva, ninguém tem boi acabado. A melhor das hipóteses que você tem é fazer mercado futuro, né? Vender a 200 para até quando engordar. E até isso é complicado, né? Mas tem que fazer para se redear. Então, essas ferramentas a gente consegue mostrar para a família de uma maneira mais simples, uma linguagem mais didática, para que eles entendam melhor todas as ferramentas que eles têm disponíveis hoje para se proteger. Então, eu tenho uma pessoa na nossa equipe que vai falar de mercado futuro quando você usar para redear a sua operação. Tem uma pessoa que só fala de gestão. Desenvolveu até um aplicativo que eu consigo gerir a fazenda pelo celular. Mas gerir as informações, a gestão mesmo, não tem jeito. Ainda é sujar o pé de vermelho mesmo. O pessoal não tem noção, não é agro, mas, por exemplo, eu tenho 3 amigos, eles eram muito amigos. Eles se juntaram e abriram uma série de bares que ficaram famosos aqui em São Paulo. Aí um dia eu falei, por que 3? No caso, né? Não é nem a gestão. Aí eu entendi como é que funciona restaurante. Um acorda de madrugada e vai fazer a compra, se é a GESP ou o que seja. E fica no restaurante até a hora do almoço, né? Com o cozinheiro e tal. O outro entra na hora do almoço e fica até a happy hour. E o outro entra a hora que termina o happy hour e... Até o último cliente. Ou seja, o trabalho é duro. O pessoal fala, você conhece isso melhor do que eu, né? Ai, padaria dá uma grana. Dá. Agora vê como trabalha um padeiro. Não é verdade? E fazenda não foge à regra. Não foge à regra. No agro, em geral, quem está voltado para a pecuária, por exemplo, você fala de gestão de finanças, falar grego. Para quem está nos grãos lá, em cima de uma plantadeira ou de uma colheitadeira, muitas vezes é a mesma coisa. Agora, você pode ter um dentro da família que goste mais dessa área. E ele fica responsável. Se eu conseguir delimitar a função de cada um e qual a área de atuação, o risco de conflito vai caindo. Então, é o que eu te digo. Por que me contratar? É justamente para fazer esse trabalho com neutralidade, porque eu não sou da família. A minha missão é não deixar a família romper, mas eu não posso puxar interesse para lado nenhum. Te contratar é caro? Não é não. Agora, perguntar não ofende, né? Não, o que eu digo é o seguinte, o que eu costumo dizer, não é um processo baratinho, como você vai num contador para fazer um balanço, não é. É um processo mais sofisticado e que demanda mais horas e mais assessoria na condução do processo. Mas, normalmente, em relação ao patrimônio, pode ser pequeno ou grande, ele é barato. Não, é que você me lembrou aquela história que sai aí nos WhatsApp da vida. Você acha caro
treinar um funcionário, deixa sem treinar para você ver o que é caro. É mais ou por aí, menos, né? Quer dizer, é melhor que as pessoas saibam do que você está falando para entender o... Mas, por exemplo, para a gente, nós já estamos seguindo rápido aqui. Quando o processo está terminado, digamos, são 10 herdeiros, 3 gostam da atividade, vão fazer alguma coisa, o pai e a mãe vão ficar ali meio de supervisor, então são 5. E 5 não querem nada com aquilo, só querem o bônus. A hora que definiu isso, resolveu. É porque o dia a dia da empresa já está resguardado. Uhum. Ainda que eu tenha uma briga, o fórum de discussão vai ser no conselho. Por isso que eu saliento muito que a transição é muito importante. Porque eu monto um conselho de administração com a participação do fundador do patrimônio. Uhum. Não, Famoso board. não difere de nenhuma outra atividade. Pode ser indústria, comércio, o que for. E o tamanho é o mesmo. O importante é ter um foro de discussão saudável, com um nível bom de discussão, onde todo mundo já entendeu o perfil, o negócio, e eu discuta alguns detalhes, mas não discuta a origem, o objetivo. E fazer reuniões frequentes. Não pode ter um espaçamento muito grande. E todo mundo participando. Porque aí a operação está andando, a família, se tiver sendo assistida, não tem por que brigar. Estão sabendo que O patrimônio valoriza todo dia. Se é gado, está subindo. Se é grão, está subindo. Não tem muito o que brigar, se todo mundo tiver assistido. Por isso a importância de eu saber qual é o fluxo financeiro do negócio e o fluxo da família. Porque muitas vezes vale a pena eu desimobilizar uma parte. Se eu chegar à conclusão, ó, a sua fazenda já chegou num grau de valorização que daqui para frente vai cair a curva. Então vamos vender, que seja um pedaço, fazer um caixa, a família já não tem aquela dependência da operação. Então eu posso engordar meu boi tranquilo, eu posso esperar a soja gerar o resultado que tem que gerar, eu posso trocar maquinário sem precisar tirar o dinheiro da máquina para jogar na família. Roberto, nosso tempo acabou. Você estava falando, eu estava aqui viajando. Se familiar é complicado, imagino, por exemplo, como deve ser uma reunião. Eles são educados, enfim, devem ser. Mas como deve ser uma reunião do conselho já, né? De um grande supermercado, que tem conselheiros fora do país e tal. Deve ser uma coisa incrível. Você é um homem paciente. Mas é divertido, porque quando você acaba conhecendo as pessoas, você já sabe mais ou menos o perfil de cada um e a necessidade de cada um. Então você tentar achar esse ponto de equilíbrio é o desafio gratificante. Como diria Shaolin, a paciência é uma virtude. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Revê-lo em breve para a gente aprofundar melhor essa coisa. Estou à disposição. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.